Bem-vindos. Esse vídeo faz parte da apresentação do trabalho de graduação 2 da FATEC de Americana no curso de Gestão Empresarial. Bem, o tema abordado será a construção de um portal de transparência voltado para associações de pais e mestres. A ideia da construção desse portal é poder criar um ambiente onde usuários envolvidos na administração dessas associações sejam envolvidos acerca de instrumentos já inclusos na rotina administrativa de grandes empresas. Então, seja um demonstrativo financeiro, um plano de contas, a ideia é que os usuários passem a reconhecer esses elementos de uma maneira transparente e uma maneira simples. Bem, nos dias de hoje, muito se fala do conceito de transparência, dado os últimos acontecimentos no nosso contexto social aí, por grandes empresas e o governo, né? Não se trata só da ideia de transparência, mas sim algo que se tem como um pilar importante nesse assunto é a participação ativa das pessoas envolvidas e que possam, com certeza, fiscalizar e garantir que os instrumentos estejam sendo utilizados de maneira correta, né? Então, não basta só ter os instrumentos de extrema importância que as pessoas façam uso e, mais do que fazer uso, que realmente conheçam para que aquele instrumento está ali, qual a finalidade que ele está exercendo dentro daquele contexto. Partindo da ideia básica da construção desse formulário, né, uma associação de pais e mestres tende entre outras coisas no contexto financeiro, por vias complementar a parte da verba inserida no contexto escolar. E uma atividade bem importante nesse contexto é a ideia de se comprar, né, e se registrar de forma transparente isso. Então, a atividade básica que a gente tem aqui é o registro de toda atividade financeira e, a partir dela, conseguir dar uma destinação correta e, de certa forma, transparente para aquilo que está fazendo. Então, se eu comprei um maquinário, se eu comprei um equipamento, ou se eu comprei um material de uso para uma determinada aula, onde quem usou, por que usou, né? Isso é importante, com que frequência usa, tudo isso constrói a ideia de transparência dentro da verba da APM. Bem, a rotina administrativa por si só já tem seus desafios e suas ferramentas para auxiliar aquilo que o mercado exige, né? Por muitas vezes isso bate, como eu falei anteriormente, a respeito de um plano de contas que organiza as contas da empresa, né? E também uma via financeira, ou seja, onde é que o dinheiro entra, onde é que o dinheiro sai, né? Qual o caminho que ele faz desde a sua entrada até a sua saída, que no caso é a sua destinação. A ideia que nós colocamos aqui é que as escolas possam conhecer essa rotina e, a partir daí, tomar decisões importantes para o seu dia a dia. Bem, basicamente, se a gente for olhar para a literatura, de onde é que vem o conceito de transparência? Lá no século XX, mais ou menos, a política não se associava com a ideia de transparência, né? A ideia de política era alguma coisa que simplesmente controlava a sociedade, né? Então, a ideia é que se propôs lá é que o governo deveria agir exatamente com regras pré-estabelecidas. Então, o que a gente propõe aqui é que as APMs, as Associações de Pais e Mestres, conheçam suas regras, sigam elas da forma mais transparente possível. A ideia de a gente conseguir enxergar de onde essas leis são oriundas, de onde elas advêm, já é conhecida na nossa história. A gente pode citar a Grécia lá, né, que tem Esparta como um símbolo do militarismo e de várias regras que a gente estudou ao longo da escola, e Atenas como berço da civilização, né, ordenada, de regras e de coisas que a gente passou a seguir. Então, mais importante do que simplesmente ter essas regras também, é um conceito que se deu na Alemanha no século passado, a respeito de que o governo é feito de leis e não de homens. Então, em momento nenhum, aquilo que uma pessoa que está à frente de administração ou um grupo pode vir, a vontade deles possa vir a prevalecer sobre aquilo que a gente falou, né? Sobre aquilo que
que as leis estipulam. Então, a ideia é que a gente construa esse portal e que o que se propõe a ser seguido possa ser feito do começo ao fim, de forma a garantir que a pessoa que esteja usando siga essas regras, não por preceitos dela ou por o que ela acha certo, mas que isso seja de entendimento de um grupo de forma geral. Então, ele vai fazer o certo, o grupo vai entender o que ele está fazendo e a gente acaba aí deixando por terra uma grande discussão, né, do que é certo ou não fazer. Bem, uma ideia dessa, uma ideia forte por trás dessa, é que o governo muitas vezes redige leis para seus cidadãos, mas nem sempre tem o mesmo cuidado para falar do conceito de transparência. Muitas vezes, com alguma coisa que ele se propõe a seguir, ele pede, né, confidencialidade ou alguma coisa nesse sentido. Então, nossa ideia aqui é que a gente construa algo na sociedade que não tenha essa ideia. Cada conta que foi feita dentro de uma associação de pais e mestres vai ter lá seus documentos e seu destino claro para toda pessoa, seja ele um aluno, seja ele um professor, seja ele um pai, que esteja inserido no contexto. Ok. Uh, uh, a metodologia básica para a construção desse portal foi fundamentada na ideia de Kulik, lá, né, a Christine Kulik, de 2007, onde ela propõe para que eu consiga construir alguma coisa para alguém que vá fazer uso de uma ferramenta, seja baseado em 3 vertentes. A primeira delas é quem são os usuários que fazem uso daquele sistema, né? E uma vez usando, com o que é que ele trabalha, né? Que tipo de dados que ele vai trabalhar. E a terceira, quais as tarefas que eles faz, né, com esses determinados dados. Então, como linhas gerais, nossa vertente aqui, a gente vai focar na compra, né, de pessoas que fazem o registro. Aí não necessariamente precisa ser o comprador, mas de alguém que faça o registro e mostre como essa compra foi feita, seja eles os documentos. Pode ser uma nota fiscal, pode ser, né, mais de um orçamento, né, 3 orçamentos dependendo da maturidade que você tem na associação de pais e mestres, ou pode ser simplesmente um recibo dada a natureza de emergência do serviço ou do produto a ser comprado. Essa é a ideia, que a gente consiga criar um instrumento onde as pessoas envolvidas na administração consigam registrar isso de maneira transparente. Bem, a gente vai parar um pouquinho agora, eu vou mostrar o protótipo para vocês e na sequência a gente volta a falar um pouquinho da conclusão que a gente tem no nosso sistema. Documentos, então essa tela onde eu simplesmente clico, eu posso arrastar para cá, tá? Tem uma foto aqui, eu uso meus documentos escaneados, 2 cupons fiscais, eu consigo fazer a inclusão deles. Basta selecionar como se eu fosse fazer a abertura deles e aí eles já sobem para o servidor. Aqui seria a segunda tela, onde eu faço a classificação e detalhamento dos documentos. Eu fiz a inclusão na tela anterior e aqui eu poderia fazer a edição e fazer a especificação dos valores que eu preciso. Então eu poderia simplesmente aqui especificar o valor da minha nota, né? Está com o valor de 1000 aqui, eu vou alterar para 12, colocaria aqui uma data minha, colocaria uma descrição, né? Compra de mercado, alguma coisa. Poderia escolher um fornecedor, um cadastro de fornecedores que eu posso previamente estabelecer. E no detalhamento de conta, algo bem importante no sistema, eu posso simplesmente vir aqui, sabendo que eu tenho um valor para classificar, clicar em novo registro, escolher dentro do meu plano de conta aqui, né, digamos que eu tivesse lá um custo de nutrição como material de consumo, fazer um valor de determinado rateio. Então, vou falar aqui lá, R$5 de repente faz parte para esse curso, ele vai fazer a inclusão aqui e na sequência eu vou fazendo a distribuição aí para outros cursos que venham eventualmente a compor essa conta. Feito isso, né, salvo aqui tudo que eu preciso, eu vou ter na tela bonitinho aquilo que eu preciso reconhecer. Então eu tenho os detalhes gerais da minha conta e tenho a distribuição daquilo que eu preciso. Essas são as 2 telas básicas, eu consigo a partir dessa tela pesquisar algumas coisas, então vou digitar parte aqui dessa conta, eu consigo mostrar, consigo achar ela facilmente, posso digitar parte também aqui e eu conseguiria encontrar sem nenhum problema. Então o sistema é bem intuitivo, bem simples e cumpre aí o papel básico que é o registro e o detalhamento das contas no
Bem, como vocês viram no protótipo, né, a gente conseguiu em um primeiro momento entrar em uma tela onde é fácil eu conseguir registrar lá alguma conta, né? A gente pegou o exemplo de um cupom fiscal, um documento bem comum de conhecimento de todo mundo, que tem lá o estabelecimento, tem o valor, tem a data e hora, eu não preciso ficar me apegando em registrar isso, eu posso tirar uma foto, deixar isso à disposição, uma outra pessoa pode vir em um segundo momento, fazer o detalhamento desses dados, né, e deixar claro para as pessoas que em um terceiro momento queiram fazer uma ordenação, fazer uma pesquisa e a gente consegue em ainda um terceiro momento dividir isso para um determinado centro de custo ou para mais de um centro de custo, né? Conforme o exemplo que a gente viu lá, a gente poderia pegar um cupom fiscal, por exemplo, uma compra de mercado que venha a servir para um evento ou mais e dividir o custo deles entre eventualmente uma aula de um determinado curso ou um evento que tenha na escola, né, como um coffee break para os alunos, no final de um trabalho, no final de qualquer coisa. Bem, revisando o que a gente fez, né, a gente poderia falar que fica fácil para os usuários fazerem e também como eu já tenho aí os valores, né, bem detalhados, bem especificados com uma ferramenta de procura e também tenho lá uma imagem de cada um dos comprovantes, eu consigo ter totalmente a ideia de transparência aí à frente àquilo que eu faço, além de poder dividir isso por cento de custo e passar a ter entendimento. Essa primeira parte do protótipo é a primeira etapa do projeto. Eu espero que logo esse projeto possa estar implementado em alguma associação, alguém queira fazer uso do mesmo e que a gente venha evoluir não só o conceito da ferramenta e da própria administração, quanto o conceito da transparência e das necessidades que venham a acontecer. Agradeço a atenção de vocês, essa foi minha apresentação do trabalho de graduação 2 aqui na FATEC de Americana para o curso de Gestão Empresarial. Muito obrigado e até mais.